Amados, eu tenho uma mensagem aqui ao Senhor, seu coração. Quem crê diz amém. Vamos juntos, Salmo 29. Abre comigo o Salmo 29. Salmo 29. Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam a Deus glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o nome do Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, Surion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, e como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, despede as florestas. E o seu templo, e no seu templo todos clamam glória ao Senhor. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força para o seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém. Você pode levantar suas mãos um minutinho e dar glória a Deus, irmão? Você pode levantar suas mãos e glorificar o nome de Jesus, porque Ele é poderoso, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é santo de Israel. O Deus poderoso, aquele que dá força ao seu povo, aquele que dá bênção da paz para o seu povo. Glória a Deus. Amém. Amados, Salmo 29. E o que eu quero destacar do Salmo 29 para nós essa noite se chama A Voz do Senhor é Poderosa. Repete comigo, a voz do Senhor é poderosa. Ele fala no Salmo, no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. Ah, que coisa extraordinária. E eu queria falar sobre essa voz nessa noite aqui para vocês. Todos nós sabemos que a palavra tem poder de criar realidades. O que se comunica, se cria. O que nós comunicamos, se cria. É impressionante como Deus na criação, Ele falava, haja luz, e houve luz. A voz de Deus tem o poder de criar. E o que nós comunicamos também tem o poder de criar. Então, eu já dei exemplos aqui várias vezes, mas repito. É que talvez a gente traga isso muitas vezes para o lado negativo. É quando você vai fazer um negócio, resolver alguma coisa, você já fala consigo mesmo. Eu vou lá, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. E o que acontece? Dá tudo errado. Eu tenho certeza que vai dar errado. Você vai, chega lá e dá tudo errado. Eu estava conversando com o irmão ontem, ele contando justamente sobre isso, falando, né, que ele foi fazer um negócio, e a pessoa que foi fazer um negócio com ele falou, olha, eu estou fechando negócio com você aqui, mas eu tenho certeza que vai dar tudo errado. Aí ele contando no processo, né, do atendimento ali desse cliente, o que aconteceu? Deu tudo errado. Ou seja, aquilo que eu comunico gera uma realidade, cria uma realidade. Nós sabemos também que palavras são sementes. Fala comigo, palavras são sementes. Ou seja, elas produzem alguma coisa. Para que uma palavra produza alguma coisa, ela precisa encontrar um lugar apropriado para isso. Quando eu estou dizendo que a comunicação gera alguma coisa, que a comunicação cria, a gente precisa entender o que é comunicar. Comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Comunicar significa tornar comum, significa compartilhar.
Comunicar significa criar uma conexão entre pessoas e entre situações. Então não é só falar, comunico e gero uma conexão. Quando eu comunico, eu estou gerando uma conexão, como eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou comunicando uma mensagem e estou dizendo para vocês, olha, Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite que eu tenho certeza vai transformar a sua história. E aí eu estou me conectando com vocês se conectando comigo, e essa mensagem que vem do altar do Senhor entra no seu coração e pode produzir grandes coisas aí. Então comunicação, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Comunicar, pastor, é gerar uma conexão. Fala comigo, comunicar. Fala, comunicar é gerar conexão. Ah, pastor, o que é conexão? Não sei o que é conexão, eu acho que é cano. Conexão é uma ligação. Fala comigo, conexão é uma ligação. Entenderam? Comunico, eu estou gerando uma conexão, eu estou gerando uma ligação. Então, a palavra, ela é uma semente. Semente produz alguma coisa. E para a semente produzir alguma coisa, ela tem que achar um lugar apropriado para isso. E nós temos um exemplo muito lindo na Bíblia, que eu queria que você lesse comigo, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. A partir do versículo 5, a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, verso 5. O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte caiu à beira do caminho e foi lançada, e as aves do céu a comeram. Parte caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. A outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros não falam por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo, tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem por um tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então não tem um exemplo mais maravilhoso para a gente falar aqui que a palavra é uma semente do que a parábola do semeador. Então a semente, quando Jesus vai explicar, ele é enfático. A semente é a palavra de Deus. Pois muito bem, ela caiu em 4 lugares. O primeiro deles, à beira do caminho. O que aconteceu com essa semente que é a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho? Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. E aí Jesus explica o que significa isso. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas vem o diabo e tira a palavra do coração, para que, tirando a palavra do coração, as pessoas não creiam e não sejam salvas. O segundo grupo é o grupo que caiu entre as pedras. E quando germinou, a semente caiu entre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram. Por que elas secaram? Porque não havia umidade. E aí Jesus explica: estes que caem, essa semente que caiu entre as pedras, são as pessoas que receberam a palavra com alegria. Quando ouviram a palavra, entenderam a salvação, gostaram da igreja, mas não tem raiz. Creram por um tempo, mas desistiram por causa da provação. O terceiro grupo
é o que caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram junto com o fruto e sufocaram as plantas. Quem são estes? Jesus fala: estes são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres, e não amadurecem. E tem outro grupo que caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. Esses são aqueles que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então eu estou falando para vocês que a comunicação é conexão. Quando eu comunico, eu estou criando, gerando uma realidade. E aqui está falando que a palavra de Deus é a semente. Agora é interessante, em qual ambiente que gerou fruto aqui? Fala para mim. Vou mudar a pergunta: em qual ambiente aqui que aconteceu alguma coisa? Aonde, ô meu querido Hélito? Terra boa. Quem mais? O interessante é que realmente na terra boa gerou fruto, mas eu queria falar para você que em todos os ambientes aconteceu alguma coisa, houve uma conexão. Interessante aqui que quando a palavra que é a semente cai à beira do caminho, houve uma conexão, mas não foi com o céu, foi com o diabo. E quando houve a conexão com o diabo, o que ele fez? Ele veio e tirou a palavra do coração para que as pessoas não pudessem crer e nem serem salvas. Houve ali uma conexão com o diabo. Pastor, que loucura que é essa? Pois é, irmão. É quando a gente vem no culto, recebe a mensagem, talvez a gente vá embora depois, liga a televisão, fala com alguém, e a gente gera sim uma conexão, mas não com o céu, com o inferno. Então aqui nesse ponto houve alguma coisa, houve uma conexão com o inferno. O diabo tirou a palavra. Por que é que o diabo tirou a palavra? Alguma coisa a pessoa fez que permitiu que o diabo tirasse a palavra. Ela comunicou algo que gerou uma realidade para ela, onde o inferno prevaleceu sobre aquilo que o céu gostaria de fazer com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela fez alguma coisa. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele resiste ao diabo e ele foge. Mas se eu não resisto, o que acontece? Ele pode se aproximar, e ele pode usar a minha vida, e ele pode interferir na minha vida, e ele pode interferir na minha história. Quando eu resisto, ele foge, mas quando eu não resisto, ele pode estar agindo, ele pode estar atuando, e ele pode estar atuando para quê? Para roubar a palavra que está no seu coração, porque eu estou comunicando algo que está gerando uma conexão com o inferno e permitindo que aquilo que era de Deus para a minha vida não esteja fluindo na minha vida. Quem está entendendo, irmão? Olha, isso aqui é seríssimo. Pois muito bem, nós vamos na segunda turma aqui, a turma das pedras. Aqui aconteceu alguma coisa, gente. A semente caiu e ela germinou. Só que ela germinou e a planta secou. Você concorda comigo, para a planta ter secado, ela germinou, sim ou não? Ela começou a fluir. Mas ela secou, porque não tinha umidade. E aí Jesus explica: esses são aqueles que receberam a palavra com alegria, quando ouviram, mas não tinha raiz profunda. Eles acreditaram durante algum tempo, mas desistiram por causa da... O que está na sua Bíblia aí? Você está com a Bíblia aberta ou não? Lucas capítulo 8. Desistiram por causa da... Quem está comigo aí? Desistiu por causa da... Lucas capítulo 8, gente. Acompanhe aí para você não perder a mensagem. Isso, Neutinho. Por que eles desistiram? Por causa da provação. Aqui aconteceu alguma coisa, começou a brotar, e esses que começou a brotar são aqueles que receberam
receberam a palavra com alegria, mas eles desistiram por causa da provação. Sabe o que acontece aqui? Aqui houve uma conexão, não com Deus, mas conexão com a provação. E a conexão com a aprovação gerou um ambiente de desistência. Então, quando eu me conecto com a aprovação, quando eu fico falando, mas está difícil, você vai escutar isso, Deus vai falar no seu coração, pastor, sabe o que é, não tem jeito, sabe o que é, meu marido não dá conta mais, sabe o que é, está complicado eu ir na igreja. O que está acontecendo? Você está se conectando com quem? Com a aprovação, está gerando um ambiente, criando uma realidade, onde você, em pouco tempo, vai desistir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ministra à igreja aqui essa noite. Então eu estou conectado aonde? Aqui o pessoal da aprovação. O terceiro grupo aí, entre os espinhos. Os espinhos, brotou de novo, começou a acontecer algo, gente. Algo que foi semeado pela palavra de Deus, que é a semente, a palavra de Deus que é a semente, começou a brotar. E os espinhos cresceram junto e sufocaram as plantas. Estes são aqueles que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, ouviram, receberam, começou a frutificar, mas ao seguirem o caminho da vida, foram sufocados, se conectaram não com Deus, se conectaram com as preocupações, se conectaram com as riquezas e se conectaram com os prazeres, e não aconteceu. Ô irmão, por que você não vem no culto? Não, sabe o que é, pastor? Estou uma correria danada, eu estou trabalhando muito. O que ele está conectado aonde? Nas preocupações. Não está dando tempo, irmão, de você ir na igreja, uma vez por semana, duas. Não, sabe o que é uma correria danada, estou trabalhando, estou chegando tarde. Ô irmão, por que você não está congregando? Por que você não vem servir? Por que você não vem ajudar? Não, sabe o que é, pastor? Agora estou num projeto de Deus aí. Deus está abrindo uma porta para mim. Estou trabalhando em 3 empregos tal. Porque eu vi lá o curso do Pablo Marçal e agora eu quero enriquecer. E se Deus quiser, pastor, eu vou dar o dízimo na igreja. O meu vai ser o maior dízimo. E eu vou sustentar a obra. Vai nada, você está conectado no lugar errado. Conectado com os prazeres, conectado com as preocupações, conectado com as riquezas. Gerando em você uma realidade que vai tirar você da presença de Deus, que vai levar você para longe do Senhor. E irmão, o irmão subiu na igreja, o que aconteceu, irmão? Agora trabalha em 3 empregos. Agora está cansado. Ele servia aqui na igreja, agora, pastor, eu preciso dar um tempo agora, que eu quero, né? Por que você quer dar um tempo, irmão? Você fica uma vez na portaria durante 40 dias. Não estou falando que é o caso de alguém, eu estou dando um exemplo para a gente ilustrar. É que agora estou trabalhando, né? Que agora, nossa, Jesus amado, preciso cuidar da minha família, né? E nossa igreja é um amor de família. Conectado no lugar errado, gerando uma realidade que vai te tirar da presença do Senhor. Aconteceu algo, fluiu, começou a brotar, mas se conectou no lugar errado. Por último, caiu numa boa terra, cresceu como as outras também, deu uma boa colheita. E aí Jesus vai explicar por que é que esse pessoal fluiu. Estes são os que com o coração bom e generoso se conectaram no lugar certo, ouviram a palavra, se conectaram, reteram a palavra. O que é ouvir e reter? Ouviram, guardaram no coração, conexão, e deram fruto. Só que Lucas deixa um detalhezinho muito importante que eu queria que você guardasse aqui: deram fruto com perseverança. Irmão, você tem que estar conectado na fonte que é o Senhor. Você vai frutificar sempre em nome de Jesus. Você tem que estar conectado na fonte. Não é dar fruto hoje, é dar fruto sempre, 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 sempre,
sempre. Você é aquela pessoa que diz o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu frutifico mesmo no vale da sombra e da morte. Eu vou caminhar mesmo no tempo da dificuldade, porque eu recebi a palavra no meu coração, e eu me conectei com a fonte, e a palavra de Deus fala: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, glória a Deus. Aonde que está a conexão? Está com a fonte. Ah, por isso que o salmista fala, o Davi fala: para onde me ausentarei da sua presença? Se eu vou no mais alto céus, o Senhor está. Se eu vou mais no profundo da terra, o Senhor está lá também. Por isso que o Davi falou: é preferível estar um dia na sua casa do que em 1000 lugares. Por quê? Porque a conexão é com o céu, a conexão é com Deus, a conexão é com o Senhor. Por isso que eu li para você essa noite o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, Ele é tremendo, Ele faz o deserto tremer, Ele faz coisas extraordinárias. O salmista, ele levanta adoração ao nome do Senhor, porque a nossa conexão tem que estar no céu. A conexão nossa vai criar uma realidade, irmão. Por isso que eu falo: você quer viver de milagre? Fique perto de gente que viva milagre. Você quer viver de promessa? Viva perto de gente que vive promessa. Porque essa conexão com pessoas vai criar realidades que vão também influenciar a sua casa, a sua vida e a sua família. Não existe outro lugar mais maravilhoso do que o Evangelho de Cristo fluindo no meio da igreja e as pessoas sendo transformadas e modificadas. Sabe por quê? Porque cria-se aqui um ecossistema de cura, de transformação e de vitória, que você faz parte dele. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Conexão gera realidade. Conexão é comunicação. Pois muito bem, existem 3 vozes sempre falando com a gente. Primeira voz, a voz da emoção, das crenças, do coração. Primeira voz que sempre fala com a gente é a voz das nossas emoções. Mas como assim, pastor? Por exemplo, se você está nesse culto aqui e talvez você está lá na porta como é, tá, e eu passo reto lá e, descuidado, não olho para você, vem uma voz que fala: tá vendo? O pastor não me cumprimentou. Ele só cumprimenta aquele irmão lá. Ele só cumprimenta o Robert. Que voz que é essa? A voz da sua emoção ferida. Você tem um complexo de rejeição tão grande que talvez qualquer pessoa passou longe de você e você já se sentiu. E aí você fica lá pensando, aí você vai embora. Você esqueceu tudo que eu preguei já. Você vai embora. Nossa, mas é verdade, né? E aí, irmão, você está aqui comigo, você me conhece há 5 anos, a gente já orou junto, chorou junto, estou junto com você, mas por um momento só que talvez eu nem te vi, ou acabou o efeito do meu remédio, eu não prestei atenção em você. E aí a voz começa. E aí amanhã, vou dar outro exemplo, amanhã você vai trabalhar, chega lá, 9 horas, um recado: Priscila, o RH está te chamando. Qual voz que você ouve? Ai, meu Deus do céu, por que eu fui fazer o L? Agora a situação vai ficar feia. A voz, chamado no RH, vem uma voz falando: você é mandado embora, você é despedido. E talvez você vai ser promovido, em nome de Jesus, receba aí. Talvez você vai receber um aumento. Mas a primeira voz que fala com a gente é a voz da emoção, a voz das crenças. Nós somos formados durante a nossa vida por aquilo que vimos, ouvimos e sentimos. Então, quando você recebe uma notícia, uma informação, uma voz fala, a voz da crença. A outra voz que fala com a gente é a voz do diabo. Mas essa eu não vou dar muita ênfase nela não, porque é uma voz mentirosa. E eu vou explicar para você já já. E a voz que fala com a gente, a voz do Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Então agora eu vou explicar para você, o diabo, não se assuste com o que eu vou falar não. O diabo não tem voz. O diabo distorce a verdade para enganar você.
O diabo não tem voz, ele distorce uma realidade para te enganar. Olha o que acontece, por exemplo, aqui no campo da emoção. Você está em casa lá, você brigou com seu marido, brigou com a sua esposa. E aí a emoção sua fala: nossa, eu não mereço isso não. Eu não mereço viver assim. Eu não nasci para isso. A sua emoção falando: eu não posso mais ficar nesse casamento. Aí vem o diabo, a voz do diabo: é verdade, tem coisa melhor para você. Você merece o melhor dessa terra. É o diabo, irmão. Ou seja, o que o diabo faz? Ele não dá uma voz para você, ele fortalece a voz do pecado que está dentro de você, para te dar força para separar e desistir de um casamento. Ele entra na vibe e dá uma soprada naquilo que já está fluindo dentro de você por causa da força do pecado. É verdade. Você devia ter casado com a Sabrina. É o Satanás, irmãos. No campo da emoção, as nossas emoções feridas. Nós vamos fazer agora aqui o Homem de Verdade, plenamente feminina. É para ter um tempo de discipulado, para a gente trabalhar as nossas emoções, trabalhar o nosso espírito, trabalhar em cima da palavra de Deus, para que cada vez mais a gente não dê ouvidos à voz do pecado que está dentro de nós. Por que muitas pessoas desistem? Porque dão ouvidos à voz do inferno dentro delas. Então o diabo não tem voz, ele engana você mentindo para você. Ele distorce a voz de Deus. Jesus está sendo tentado, Mateus capítulo 4. E antes dele ser tentado, ele passa pelo batismo, ele é batizado, uma voz do céu, a voz de Deus vem e fala o quê? Tu és o meu filho amado. A voz de Deus. E aí agora ele vai ser tentado, e a primeira coisa que o diabo faz, o que é? Se tu és o filho de Deus. O diabo não tem voz, ele quer distorcer aquilo que é sobre a sua vida. A voz de Deus para nós é um decreto. O que é um decreto? O decreto é uma ordem emitida por uma autoridade que se torna uma regra para a nossa vida. Decreto é uma determinação, não é uma opinião, não é uma sugestão, é uma decisão firme e soberana. Deus tem decreto de vida para a sua casa, para a sua vida. Deus tem decreto de bênção para você. Ouça a voz de Deus nessa noite aqui. Tem uma palavra de vitória para a sua vida aqui hoje, irmão. Tem uma palavra de bênção para você aqui. Eu vi que hoje você é profeta do Senhor para a tua casa, para a tua vida. Há uma palavra de Cristo para você aqui hoje. Em nome de Jesus. E o diabo não tem decreto, o diabo não tem palavra, ele distorce. Não fica assustado com o que eu vou falar aqui não. E se você não concorda, joga no mosaico aí, deixa para lá. Mas posso te falar, irmão, não existe nem mentira. O que existe é a verdade. Aí o diabo pega aquilo que é verdade e inventou a mentira. Não é à toa que ele é o pai da mentira. Qual que é a verdade? Tu és o filho de Deus. Tu és o meu filho amado em quem tem todo prazer. Aí o diabo inventou uma mentira. Você é abençoado aqui nessa noite. Aí o diabo mente para você. Mas você não é não. Sabe por quê? Porque aconteceu isso. Porque aconteceu aquilo outro. Você percebe que o diabo não dá um decreto para você? Você percebe que o inferno não fala um decreto para você como Deus fala? Porque ele não tem voz. Ele pega aquilo que foi falado para você e vai distorcendo. E vai tentando mentir para você, enganar você, irmão. Em nome de Jesus, ouça nessa noite a palavra de Deus na sua vida. E aí a gente fica pensando, o que o outro vai pensar de mim? Porque eu não vou fazer, porque será que vai dar certo? É a voz do inferno. Tem promessa de Deus, tem vitória de Deus para nós, tem decreto de bênção para nós, mas a gente fica, e o diabo vem, meu Deus do céu. Irmão, ouça que o Deus está falando isso aqui essa noite. Aí o diabo vem gerar em você uma dúvida a partir de uma verdade. Olha o que acontece com o casamento. A gente fala, a gente acompanha tanta gente. A pessoa casou, irmão. Dia que casou, uma bênção. A mulher bonita, a noiva linda. É festa, é alegria. Você é louco para ir para o hotel, você é louco para viajar.
para passar a lua de mel, que delícia, que maravilha. É bênção, sim ou não? O casamento é bênção, quem é casado diz amém. Mas o que acontece depois? Aquilo que é bênção, aquilo que Deus instituiu como bênção, o que o diabo fica falando? Será? Será só imaginação? Irmão, o diabo fica trazendo os problemas, os defeitos, você fica olhando e fala, meu Deus, parece que não é tudo isso. Pois é o diabo distorcendo tudo, pegando algo que é maravilhoso, que é uma bênção, distorcendo. Pega você é uma bênção, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem algo na sua vida, você foi chamado pelo Senhor, sua casa é uma bênção, decreto de bênção sobre você. Eis que propõe diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e a geração de vocês. Há um decreto de bênção sobre nossa casa. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente olha lá e fala, nossa, mas hoje eu briguei lá em casa, hoje eu xinguei, hoje eu chutei o cachorro. E aí daqui a pouco você começa a desanimar e achar que você não merece. E achar que aquilo não é para você. E você desanima. Você entrega os pontos, porque você não ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz do inferno, que distorceu a verdade de Deus sobre a sua vida. Ouça nessa noite a voz de Deus. Deus tem algo para você, meu irmão, em nome de Jesus. Comunicar, como eu disse, gera uma conexão, e essa conexão ela gera algo. Quando Deus fala com a gente através da sua palavra, sabe o que Ele está falando? Ele está compartilhando com a gente a sua vontade, Ele está compartilhando com a gente as suas promessas. Ele está dizendo assim, ó, a minha vontade na sua vida, ela é comum, a minha vontade na sua vida agora é verdade, a minha vontade na sua vida vai prevalecer. Deus, quando manda a sua voz, é para transformar a nossa vida, é para que a gente junto com a voz dele se torne um só, e a nossa vida seja outra vida, outra história em nome de Jesus. É por isso que as pessoas mudam, é por isso que há o milagre da salvação, é por isso que onde a palavra de Deus entra, coisas extraordinárias acontecem, e às vezes a gente nem compreende, nem entende. Deus, quando comunica a sua palavra, Ele está tornando comum a sua graça e a sua bênção com a nossa vida. Você pode dar graças a Deus por isso? Então isso faz parte da nossa vida. Cria-se então uma nova realidade. A conexão entre a palavra de Deus e o nosso coração gera um fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de graça. Fruto de misericórdia. Fruto de bênção para a nossa vida. A conexão entre o nosso coração e a palavra de Deus. Por isso que lá na parábola ele fala, aquele que ouviu, recebeu, guardou dentro de si, se conectou, não soltou mais, deu fruto, com perseverança. Eu estava falando na igreja em casa da quarta-feira, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, aprendendo sobre o Espírito Santo. E também na outra a gente estava dizendo, né, estamos aprendendo sobre fundamentos da fé. Se você não está participando, você está perdendo um negócio maravilhoso. E a gente tem falado muito, né, nesses dias sobre o que Deus faz na nossa vida. Se não está acontecendo nada, se talvez o nosso coração não está sendo modificado, a gente tem que repensar a nossa vida com Deus. Porque talvez a gente ainda não teve essa conexão profunda com o céu, a ponto do céu se comunicar com a gente e haver uma transformação extraordinária na nossa vida, na nossa realidade, na nossa casa. A voz do Senhor é poderosa. Eu queria só que você fosse embora nessa noite com algo no seu coração. Eu não posso dar mais ouvidos à voz do inferno. Eu não posso deixar mais o inferno deturpar aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Eu não posso mais andar escravo do pecado. Eu não posso andar mais escravo da mediocridade. Eu não posso andar mais escravo das coisas velhas. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como é, pastor, que se faz novo? Conexão entre um coração quebrantado e a palavra de Deus. Você pode estar passando uma dificuldade igual aqui. Por que não cresceu? Por que sufocou? Porque em algum momento ele ficou olhando para as preocupações da vida. Porque em algum momento ele ficou olhando para as riquezas. Porque em algum momento ele ficou olhando para os prazeres. Ele tirou o foco, ele perdeu a conexão. Mas hoje Deus está nos chamando, volte a sua conexão com a palavra de Deus.
talvez preocupado com tanta coisa, talvez passando uma grande luta, e você perdeu a conexão, e aquilo que era para estar acontecendo na sua vida não está mais, mas hoje o Espírito de Deus se reconecta com o teu coração, e algo extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão, eu creio nisso, e quero orar por você essa noite aqui. Há um decreto de vitória sobre você. O que é decreto? Vocês escutaram o que eu falei? Decreto é uma ordem emitida por uma autoridade que vira uma regra. Decreto não é sugestão, decreto não é opinião, decreto é uma palavra impetrada, vai se cumprir, porque o Senhor diz na sua palavra em Jeremias: eu velo em cumprir a minha palavra. Ela não vai voltar vazia, antes vai cumprir aquilo para o qual ela foi impetrada, ela foi determinada. Não é sugestão. O diabo dá uma sugestão. Quando ele fala com Eva, ele fala: ué, como é que foi esse negócio aí? É de todas as frutas que Deus mandou comer, não mandou? Como é que é esse negócio? O diabo enganando, dá sugestão. E talvez está falando na sua mente agora, e fala: mas não é bem assim não. Mas você já tentou várias vezes. Mas é isso, irmão. O Senhor não dá sugestão para você. O Senhor decreta uma palavra: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. O Senhor decreta uma palavra: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele fala assim: se der, estarei com vocês. Se não tiver muito problema, não, ele fala: eu estarei com vocês. Amém. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Ele falou: eu enviarei o Consolador, o Paracletos, aquele que é da mesma espécie do que eu, para ajudar vocês. Eu vou enviar ele. Tem decreto de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Eu orei na oferta e falo aqui também pela fé. Vários irmãos querendo fazer coisas, querendo mudar de trabalho, querendo empreender, amém, irmão, eu sou favorável, oro por você e profetizo. Desde que tudo que eu tenho é teu. Agora, se tudo que eu tenho é teu, eu estou conectado no lugar certo, vai prosperar, vai dar certo em nome de Jesus. Se tiver conectado com o céu, meu irmão, vai dar certo, essa porta vai se abrir para você em nome de Jesus. Tem que estar conectado no lugar certo, tem que estar conectado com o céu, vai dar certo em nome de Jesus. Pastor, mas a minha casa está derrubada, está caída, a minha família está desse jeito. Senhor, faz uma grande obra. Mas aquele projeto meu fracassou. Talvez você esteve conectado no lugar errado. Mas se essa noite você se dobrar aqui e falar: Senhor, eu quero me conectar com o céu novamente, e vai dar certo em nome de Jesus. Deus vai fazer. Sabe por quê, irmão? Porque tem um decreto de vida sobre nós. Não é decreto de morte. Não é uma palavra de morte. O diabo, o inferno, o mundo quer derrubar você, desanimar você. Pare de ficar olhando na televisão. Pare de ficar olhando na televisão. Pare de ficar vendo coisas que estão te conectando no lugar errado, irmão. Ouça a palavra de Deus. Ore. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu termino aqui antes da gente orar. Jesus, nas suas andanças, passa num lugar, Samaria. Irmão, eu não sei se você sabe, o caminho de Samaria era completamente fora da rota. Ele estava indo para Jerusalém. Era fora. Era tipo assim: eu estou indo para Pouso Alegre, e passa aqui Santa Bárbara, Santa Rita, e eu resolvo ir lá em Cruzeiro, para sair lá em Campanha, para sair lá na Fernandes e chegar em Pouso Alegre. Mas como assim, pastor? Você vai para Pouso Alegre, vai lá em Cruzeiro? Foi em Samaria, encontrar com a mulher samaritana, naquele poço, ao meio-dia. E sabe o que eu vejo, irmão? Deus tem uma palavra de vitória naquela mulher. Deus tem um decreto de vida para ela. Pastor, mas o que é que aconteceu com aquela mulher que teve 5 maridos, deu tudo errado, 5 casamentos destruídos, 5 famílias destruídas, um vazio dentro do coração dela? Porque ela estava conectada no lugar errado. Ela tentou preencher o buraco do coração dela, se conectando em relacionamentos, mas chegou o dia que
que ela encontrou, aleluia, que ela se conectou com o lugar certo, se conectou com Cristo, que deu para ela uma palavra de vitória, e aquela vida foi transformada. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida aqui hoje. Deus tem algo de Deus tem algo maravilhoso no seu coração. Eu creio, irmão. Então você não pode sair daqui hoje. É claro que o diabo vai pegar tudo isso que eu estou falando e vai tentar distorcer. É claro que tudo que Deus tem para fazer na sua vida, o diabo já está falando várias vezes que não vai dar certo, que não vai fluir, que não vai acontecer. É claro que a sua vida cristã, talvez ela esteja tão frágil e tão fraca e tão sem graça, talvez você, quando vem num culto como esse, nós estávamos louvando o Senhor aqui, aquelas músicas profundas tocando no nosso coração, e talvez você fale, nossa, meu Deus, isso acaba logo, vai repetir de novo, agora só a igreja, agora depois só a igreja, depois só o grupo, depois vira para o seu irmão, e talvez você perdeu, eu não aguento mais, porque você está desconectado, mas o Espírito de Deus quer reconectar você hoje aqui. Na fonte que é Ele, aleluia, se conectar na fonte que é o Senhor. Ouça a voz de Deus. Eu não sei qual problema você tem enfrentado, qual questão você tem passado, mas talvez você, lembra que eu falei das 3 vozes? A voz da emoção, das crenças, a voz do inferno, que ele deturpa a verdade, e a voz de Deus. E quando a gente ouve o nosso coração, a Bíblia fala em Jeremias 17, o coração do homem é enganoso, dá tudo errado. Mas quando a gente se rende e ouve a voz de Deus, há um caminho aplainado, há veredas endireitadas, a bênção para nós em Jesus. E hoje a gente possa ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.